E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre arte contemporânea, certo? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre uma parte, digamos um ramo, da arte contemporânea, que é conhecida como arte conceitual, beleza? Bom, então a gente vai falar um pouco, certo, sobre a arte conceitual. Basicamente ela foi uma vanguarda, certo? Se vocês, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar em vanguardas europeias, né? A palavra vanguarda ela significa tudo aquilo que está à frente ao seu tempo, certo? Então as vanguardas europeias elas foram movimentos artísticos que chegaram para mudar, né, os conceitos de arte até então. Então por isso a palavra vanguarda, né? Tudo aquilo que vem à frente do seu tempo. Então a arte conceitual é uma vanguarda contemporânea, certo? Uma vanguarda artística contemporânea, certo? Ela surgiu por volta das décadas de 60 e 70, certo? Surgiu na Europa e nos Estados Unidos, beleza? Então, o termo arte e conceito ele surgiu pela primeira vez em 1963 na revista Anthology do Fluxo, certo? Só para situar vocês, esse fluxo que ele fala aí, esse fluxo foi um movimento artístico, certo? Ele foi um movimento que reuniu vários artistas, né, do mundo inteiro, artistas de grande nome, certo? E esses artistas eles eram basicamente contra a comercialização da arte, certo? Então eles eram contra essa venda da arte, beleza? Então isso é que era o grupo Fluxo, beleza? Onde o artista Henry Fried define essa nova forma de expressão como um tipo de arte na qual o material é a linguagem, certo? Então prestem atenção que isso é o que vai definir o que é arte conceitual, certo? Como o próprio nome já diz, arte conceitual, né? Ela é uma arte, digamos, mais voltada, né, mais pautada, né, nos conceitos e nas reflexões e nas ideias, certo? Como assim nos conceitos, nas reflexões e nas ideias? Em tudo aquilo que o artista quer passar, né, na ideia que o artista quer passar em sua obra. Então, na arte conceitual eles deixam um pouco de lado a questão da estética, certo? Da beleza, digamos assim, e eles focam mais na atitude mental, né, naquilo que o artista quer passar. Tem até umas obras que não são, digamos, muito bonitas, certo? Mas essa questão de ser bonito não é muito relativa, então eles deixam essa parte mais de lado e focam na parte mais da ideia, né? É um movimento também onde o artista necessariamente ele não produz sua obra, certo? Basicamente ele pode ter só a ideia, certo? Ele pode ter só, digamos, a mensagem para passar e outra pessoa, né, uma pessoa comum, ela pode produzir, né, essa arte, beleza? Então ele foi um movimento, né, que surgiu na década de 60 até 1970, certo? Contudo, alguns historiadores eles dizem que Marcel Duchamp, certo? Ele deu início a essa forma de arte um pouco antes, na década de 50, beleza? Então a gente tem aqui, né, à esquerda a gente tem Marcel Duchamp, certo? Com a obra Uma Roda de Bicicleta, certo? E à direita a fonte, né, Sourinhol, que basicamente, digamos, alguns historiadores dizem que foi o que deu início a arte conceitual. E Sourinhol que ele não fez, ele não colocou a mão na massa, ele só pegou nessa fonte e assinou o nome. Então, mas ele tinha uma mensagem por trás a passar, então necessário, não é bonito, né? Olhando assim visualmente essa fonte não é bonita, mas o que importa na arte conceitual mais é a mensagem, beleza? Então, né, como eu falei, Duchamp foi, digamos, o pioneiro dessa arte conceitual. Então, é uma arte enquanto ideia, beleza? Para a arte conceitual, o que importa não é mais o lado estético da obra, beleza? Como aconteceu, como vinha acontecendo até agora, né? Mas sim a ideia, né? O conceito que envolve o trabalho, beleza? Para os artistas conceituais, o que realmente era relevante na arte não eram os materiais utilizados, né? Mas sim o que tais obras elas tinham a dizer, beleza? Se eu estiver falando rápido demais, vocês voltem um pouco o vídeo e assistam de novo, beleza? A grande questão, né, na arte conceitual era definir os limites e fronteiras, digamos, do fazer artístico, né? Então ela era baseada na indagação o que é arte, né? Como a própria obra A Fonte de Duchamp, né, que ele só pegou um urinol e assinou o nome, certo? Então o que seria essa arte, né? Qualquer um pode fazer arte. Então eles traziam essa ideia da mensagem. Então desde que
trouxesse uma mensagem, ela poderia ser, digamos, conceituada como arte, beleza? E aqui a gente tem um artista recifense, né, em performance de uma arte conceitual, né, onde eles seguram uma placa, né, que está escrito o que é arte, né, e para que serve, certo? É um dos artistas brasileiros que foram influenciados por essa arte conceitual de Duchamp, beleza? As principais características da arte conceitual, certo? Ela critica o formalismo, né, e ao mercado da arte. Como eu falei, aquele grupo lá, né, o Fluxus, é um grupo que foi basicamente o precursor desse movimento artístico, certo? E eles criticavam essa questão da arte ser comercializada, beleza? E crítica ao materialismo e ao consumo, né? Como eu já falei, a estética deixa de ser prioridade, né? O que importa mais é a mensagem, certo? A popularização da arte como um veículo de comunicação. Eles usavam muita arte para transmitir suas ideias, certo? Então, ela começou a se popularizar, certo? Como um veículo de comunicação, digamos, entre as massas, beleza? Uma arte mental e reflexiva, como eu já falei. Ruptura com a arte clássica e formal, né? Eles queriam mais, digamos, uma liberdade, certo? E eles usavam alguns outros tipos de, digamos, de eixos para trabalhar, como fotografias, como textos, como vídeos, como instalações, performance, certo? Essa parte de instalações e performance eu vou deixar como atividade para vocês pesquisarem, beleza? No final da aula, para vocês pesquisarem o que são. Lá no final a gente vai ter uma atividade sobre isso, beleza? Bom, entre os principais artistas, né, a gente tem Marcel Duchamp, né, de 1887 a 1968, né, ele foi um renomado pintor e escultor francês, né, bem como um dos ícones das vanguardas artísticas, né, das vanguardas europeias do início do século XX, certo? Ele foi um dos precursores da arte conceitual e também um dos principais artistas do dadaísmo, certo? Que a arte conceitual, digamos, teve como base foi o dadaísmo, beleza? Depois vocês vão ver, mas se tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar sobre as vanguardas europeias, que lá vai ter o dadaísmo, certo? A gente tem a Roda de Bicicleta, né? É uma obra dele de 1903, muito bem antes, né, do conceito de arte conceitual, né, se realmente, digamos, vir à tona, certo? Bom, então a gente tem Joseph Beuys, certo? Ele que é considerado o artista plástico alemão mais importante, né, depois, né, desse pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Por volta da década de 50 por aí, né? A arte conceitual desafiou os status do corpo político, certo? E cultural, buscando dar visibilidade e autoridade, beleza? Muitas vezes ele chegava até desafiar essa autoridade. Ele foi um artista que teve bastante destaque nesse tempo também, beleza? E aqui a gente tem uma obra dele, né? Como explicar quadros é uma lebre morta. Depois vocês procurem pela história dessa obra dele, certo? Em relação à arte conceitual no Brasil, certo? Essa proposta ela foi mais reflexiva, né, no país, né? Atingiu o Brasil por volta da década de 70, certo? Com um regime ditatorial, digamos, impondo uma repressão muito grande, né? Sobre a arte, né? Sobre as expressões artísticas, né? Os artistas brasileiros eles começaram a buscar várias alternativas, né? Diferentes alternativas para a arte. Então, assim, eles buscavam propagar suas mensagens, certo? E ao mesmo tempo eles criticarem, digamos, as condições, né, que eles estavam vivendo, né, a partir pelo governo do regime militar, certo? Então, para isso, essa arte conceitual ela se viu como uma ponte, certo? Para eles conseguirem, digamos, passar suas mensagens, né? Então, a linguagem metafórica e as ideias prevaleciam, né? Já que a mensagem era muito mais importante do que a estética, beleza? Principais artistas brasileiros, a gente tem Cildo Meirelles, né? Ele tem 72 anos, ele é vivo até hoje, certo? Ele criou objetos e instalações que questionavam a ditadura e a dependência do Brasil na economia global. Ele foi, se não o principal artista da arte conceitual brasileira, certo? Com o objetivo de criticar o regime, certo? O artista ele arquitetou uma série de trabalhos nas décadas de 1970 e 1980. Bom, entre eles, né, tem as inserções, circuitos
ideológico, né, que com o nome Projeto Coca-Cola, certo, de 1970. Depois também vocês procuram um pouco sobre o que foi esse projeto, beleza? E a gente também tem Cláudio Tosi, certo, 75 anos, ele é vivo também até hoje. Ele abordava uma linguagem dos meios de comunicação de massa, né, de modo reflexivo e metódico, né? Suas imagens foram construídas com uma forte influência gráfica, certo? Uma das mais importantes na arte conceitual. Ele tinha herdado algumas características do pop art, certo? Também a questão das cores, então ele complementou isso na arte conceitual e ficou um visual bem bacana. Como vocês podem ver aí nessa obra, o Parafuso dele de 1972, beleza? Bom, então, como atividade, certo? Como eu já havia falado, agora que vocês aprenderam um pouco mais sobre arte conceitual, certo? Eu quero que vocês façam uma pequena pesquisa sobre o que são esses 3 nichos, digamos assim, da arte conceitual, né? O happening, a performance e a instalação, né? Eu quero que vocês pesquisem sobre cada um deles, certo? E listem suas principais características, beleza? E também o que foram, certo? Bom, pessoal, então por hoje é só, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, uma aula mais rápida, certo? Dando continuidade à arte contemporânea, beleza? Então, o que eu quero que vocês saiam daqui em mente é o quê? Que a arte conceitual ela foi uma arte, né? Ela é uma arte ainda muito forte, certo? Até os dias atuais, onde o que importa não é a estética, certo? Mas sim a mensagem que o artista, né? Que a obra ela quer passar, beleza? Então eu fico por aqui, até a próxima aula, valeu!